Amém, amados irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a última mensagem dentro do tema Vem agora e eu te enviarei. Nós vamos orar um pouco antes de começar. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por estarmos aqui. Pedimos a tua bênção para essa mensagem, que tu possa falar ao nosso coração, que o Espírito possa nos suprir todas as nossas necessidades. Fala a nós, Senhor. Nós confiamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor, porque chegamos ao fim dessa mensagem, e essa mensagem é a segunda parte da mensagem anterior, cujo tema é a meta do nosso serviço. Então, nós vimos na mensagem anterior alguns aspectos do nosso serviço ao Senhor. Nós vimos que Deus, na verdade, quando se refere ao nosso serviço, o Senhor, ele vê dois aspectos, o aspecto individual e o aspecto coletivo. No aspecto individual, o Senhor quer produzir em nós a expressão de Cristo. Ou seja, o Senhor, na verdade, quer que todo homem seja perfeito em Cristo. Nós vimos isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 28, quando Paulo fala que ele queria levar todo homem perfeito a Cristo. Então, no aspecto individual, Deus quer que sejamos perfeitos em Cristo. Isso é um aspecto da nossa vida pessoal que nós precisamos desenvolver com Deus, a nossa comunhão com Deus. Deus também prepara na igreja toda uma esfera e nos dá pessoas para que possa nos ajudar a chegar a esse ponto de ser perfeito em Cristo. Então, Paulo disse que para isso também ele laborava, ele se esforçava, ele se dedicava para nos apresentar perfeito em Cristo. Senhor Jesus. E um outro aspecto também que nós vemos, muito importante, é produzir a experiência da igreja como o reino de Deus. Né? Que junto com essa questão de nós nos apresentarmos perfeito em Cristo, isso seria o primeiro aspecto. Né? Deus, na verdade, ele tem como meta do nosso serviço produzir a realidade da igreja como reino. Então, nós precisamos perceber que esse é o aspecto coletivo da nossa vida cristã. No aspecto coletivo, Deus, na verdade, quer produzir a realidade da igreja como reino nessa terra. Isso é uma visão que precisa ser governante. Então, tudo que nós fazemos para Deus, seja o nosso serviço prático, nosso serviço espiritual, quando você está, por um lado, pregando o evangelho, pacetando irmãos, cuidando de pessoas, ou fazendo serviço prático de limpeza, de arrumação do local, você deve dizer: o que eu estou fazendo aqui é trazendo o reino de Deus para a terra. Você não está ali simplesmente dando uma mensagem sua, mas você está trazendo o reino de Deus para a terra. Tudo que nós fazemos, todo serviço que nós fazemos a Deus, é com esse intuito de trazer o reino de Deus para a terra. Isso precisa governar a nossa vida. Essa visão precisa governar o nosso viver. Não é verdade? Então, sempre que estivermos fazendo alguma coisa para o Senhor, algum serviço, você deve ser governado com essa visão. Eu estou trazendo o reino de Deus para a terra. Senhor Jesus. E o segundo aspecto, com respeito à meta do nosso serviço a Deus, é justamente que Deus quer produzir a realidade da igreja como corpo de Cristo. A realidade da igreja como o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, para isso, nós vamos ler Efésios, capítulo 4, vamos ler os versículos 11 e 12, e o 13 também, que diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. Então, amados irmãos, queridos ouvintes, nós vemos que Deus nos deu um grupo de pessoas, de irmãos, que essas pessoas são como líderes na igreja e eles são também homens dons dados à igreja, ao corpo de Cristo, apóstolos, no aspecto universal, profetas, no aspecto local, evangelistas, no aspecto muitas vezes também universal e local, pastores e mestres no aspecto local da igreja, no seu aspecto local. Então Deus tem nos dado esses homens dons ao longo dos anos da era da igreja para que ele aperfeiçoe os santos, porque Deus quer ter a igreja como a realidade do seu corpo aqui na terra. Sim, mas a igreja não é o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. Mas para que haja essa realidade, Deus precisa aperfeiçoar os santos, para que eles se tornem perfeitos, maduros em Cristo. Então, para isso é que Deus precisa, então, desses homens dado ao corpo como dádiva, até que nós cheguemos a essa edificação, a esse aspecto da igreja como o corpo de Cristo. Então, essa edificação, ela traz a realidade da unidade. Quando nós estamos nessa edificação da igreja como corpo de Cristo, nós estamos trazendo a realidade da unidade. Então, para ver a edificação, devemos tornar-nos um. Então, se nós não formos um, não tivermos na unidade, na unanimidade, Deus não vai conseguir obter o que Ele quer, a sua expressão, não é verdade? Então, Deus, na verdade, Ele tem os materiais para a edificação da igreja, Ele tem os elementos, que somos nós, tem os materiais, mas é como numa construção. Se numa construção existe os materiais, e se esses materiais não forem usados para edificar, nós só vamos ter os materiais e o terreno, mas não vamos ter o objetivo, que é a casa construída, edificada. Então, Deus não quer ter simplesmente um monte de materiais, né? Um monte de pessoas, mas Deus quer ter uma edificação. Então, quando essa edificação ocorre, aí existe o quê? Uma unidade. Porque quando as pessoas olham, elas não vão ver mais o material, mas elas vão ver algo edificado, ela vai ver uma coisa edificada. Então, o objetivo da edificação do corpo de Cristo é obter a plena unidade do corpo. Então, hoje nós já precisamos começar a experimentar essa unidade. Nós já experimentamos essa unidade, mas Deus está edificando para que nós cheguemos numa unidade plena. E aí o corpo de Cristo terá uma expressão e uma edificação. Senhor Jesus. Por isso que no versículo 13 do capítulo 4 de Efésios, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Percebe? Até que todos cheguemos. Então, até que todos. Então, não é um só. Até que todos cheguemos. Significa que estamos servindo a Deus para que todos cheguemos à realidade do reino de Deus e à edificação do corpo de Cristo. Então, quando a Bíblia fala até que todos cheguemos, significa que ninguém pode ficar de fora dessa edificação. Todos precisam ser incluídos nessa edificação. Ou seja, quando um chega, quando um tem vitória, todo o corpo de Cristo tem vitória. Todo o corpo de Cristo é vitorioso. Não é a vitória de um, mas é a vitória de todos no corpo de Cristo. Senhor Jesus, que maravilha, né? Ou seja, a vitória de um membro é a vitória de todos os membros. Paulo, ele disse que a coroa já está reservada para ele já está aguardando essa coroa, mas ele está esperando por nós. Então, a vitória de Paulo é também a nossa vitória. E no corpo de Cristo, tudo que você faz, a sua vitória é a vitória do corpo. A vitória de um é a vitória de todos. É como uma corrida de cavalo. Os cavalos vêm e muitas vezes 2 cavalos, por exemplo, ou vários, passam a linha
aparentemente ao mesmo tempo. Mas quando vem lá, né, o tiratema, a filmagem, e mostra, um cavalo botou o nariz um pouco mais na frente. Mas ele foi o vencedor, então. Mas ele botou o membro que ele botou na frente foi só o nariz. Mas, na verdade, todo o corpo foi vencedor. Né? Todo o corpo foi vencedor. Então, aplicando isso à nossa vida, nós somos o corpo de Cristo. Então, quando um é vitorioso, todo o corpo é vitorioso também. Por isso nós estamos numa corrida e ninguém pode edificar o corpo de Cristo sozinho. Nenhum membro corre ou vence sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nesse momento, nós estamos passando por período de isolamento social. Nesse período de isolamento social, nós estamos vendo que nós estamos sentindo a falta, né, dos irmãos. Estamos sentindo a falta da reunião presencial. Mas nós sabemos que isso é por pouco tempo, que em breve nós vamos estar juntos. Então, quando voltarmos a nos reunir, nós precisamos estar reunidos juntos, irmãos. Precisamos estar reunindo todos ali para recebermos o suprimento que vem do corpo por meio de cada membro. Não podemos, depois dessa pandemia, dizer, eu gostei muito e vou ficar em casa. Em casa eu assisto às reuniões pelas redes sociais, ou então eu desfruto. Na minha casa também eu oro, eu busco a Deus. Não, de jeito nenhum. É necessário a comunhão do corpo de Cristo, para que nós não vivamos uma vida isoladamente. Agora estamos por causa de uma pandemia, mas a vontade de Deus é que edifiquemos o corpo de Cristo junto com os irmãos, um junto com os outros. Senhor Jesus. Então, a vitória deve ser de todos. Senhor Jesus. E aqui também em Efésios, capítulo 4, continuando, o versículo 15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós vamos crescer juntos. E aqui diz, versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a justa cooperação de cada parte. Ou seja, quando nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo consolidados e cada parte do corpo de Cristo, ele tem a sua participação. Cada membro do corpo de Cristo faz a sua parte, a sua justa cooperação. Então, nós somos justos em cooperar no corpo de Cristo, não injustos, na verdade. Então, nós precisamos cooperar e quando nós estamos consolidados, juntos, edificando o corpo de Cristo, então, Deus, na verdade, vai operar essa unidade e o corpo de Cristo vai ter uma expressão. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos essa questão aqui, do versículo 16, quando ele fala de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui fica claro que nós estamos edificando, mas, na verdade, nós estamos edificando debaixo do encabeçamento do Senhor Jesus. Todo o corpo está consolidado, ajustados, com auxílio de toda a junta. Então, nós estamos edificando em amor, mas nós estamos edificando em amor e em Cristo, porque o versículo 15 do capítulo 4 de Efésios diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, isso nos mostra que nós precisamos estar focados, precisamos estar encaixados, precisamos estar em conexão
com a cabeça, que é Cristo. Se nós não estivermos debaixo desse encabeçamento, isso pode acontecer um grande desastre, não é verdade? Pode acontecer situações de desencabeçamento, isso vai causar um desconforto no corpo de Cristo, isso pode causar até mesmo situações de divisão e etc. Então nós precisamos estar focados com uma só meta, né, ao nosso serviço ao Senhor, visando a mesma coisa, o mesmo objetivo, a edificação do corpo de Cristo. Então, por exemplo, quando nós lemos 1 Coríntios, vamos abrir aí, abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios 12, o versículo 4 e o versículo 5 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, nós precisamos olhar essa passagem, e até mesmo todo esse capítulo, do ponto de vista do encabeçamento de Cristo, do encabeçamento de Deus. Precisamos ver nesse aspecto, desse ângulo, encabeçamento do Senhor. Então, aqui mostra o seguinte: o enfoque aqui que nós vemos não são os dons, né? Aqui fala que tem os dons, dons de mistério, tem os dons, tem os ministérios, tem as operações, dons, ministério e operações. Nesse início aqui, nesses versículos que eu li. Fala dos dons, fala aqui dos serviços, que é ministério, e fala das operações. Mas uma coisa que nós precisamos perceber é que aqui também diz uma coisa muito importante. Aqui diz que, embora existam os dons, os ministérios, as operações, mas o Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo. E é o mesmo Deus quem realiza as operações. Então, na verdade, tudo está encabeçado no governo divino. É o governo divino quem está agindo. Não são os dons, não são os ministérios, nem as realizações que estão acontecendo individualmente. Sim, está acontecendo. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu ministério. Nós temos ministérios diferentes no corpo de Cristo, temos dons diferentes. E essa diversidade é importante. Mas se ela não estiver debaixo do encabeçamento divino, do governo divino, isso pode gerar um desastre, isso pode gerar até mesmo uma divisão no corpo de Cristo. Por isso nós precisamos perceber que o ponto principal na edificação do corpo de Cristo é que nós precisamos estar debaixo do mesmo governo divino. Então, as nossas diferenças se tornarão bênção, porque existem as nossas diferenças de dom de serviço, mas pelo fato de estar debaixo do mesmo encabeçamento, então se tornará bênção para o Senhor e para o corpo de Cristo e para todos nós. Senhor Jesus. Então, tudo que nós fazemos é para a edificação do corpo de Cristo. Nada é para nós mesmos, nada é para nossa exaltação ou benefício pessoal. Tudo é para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Vamos ler ainda 2 Coríntios. Se você abrir aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, aí no capítulo 10, versículo 8, diz assim: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Então, Paulo está dizendo que até mesmo a autoridade que Deus deu a ele é para edificação. Então, quando na igreja a liderança ela está exercendo autoridade na igreja, é para edificação, não é para destruição. Então, o nosso dom, o nosso ministério, ou seja, as operações dos nossos ministérios e dons,
não é para destruição, mas é para edificação do corpo de Cristo. Nada deve ser fora dessa visão. Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque a obra de Deus é pura. A obra de Deus é para a edificação e a obra de Deus não é para a destruição. Não é verdade? Por isso nós precisamos perceber que essa é a segunda meta do serviço, do nosso serviço ao Senhor. A segunda meta do nosso serviço ao Senhor é justamente a questão de que nós precisamos da realidade, da unidade, precisamos da realidade da igreja como o corpo de Cristo. E o terceiro aspecto da meta do nosso serviço ao Senhor é que Deus está nos preparando como uma noiva. Deus está preparando cada um de nós como uma noiva. Lá em Apocalipse, já no capítulo 19, né, final, já perto do final de Apocalipse, você vê que no final nós vemos a noiva e vemos, né, Cristo é a igreja, o noivo e a noiva. Cristo é a igreja. Então, todo o nosso serviço, no final de tudo, é para que Deus alcance esse objetivo. Cristo é a igreja no final, esse casamento acontecendo perfeito, né? Coisa maravilhosa. Senhor Jesus. Então, Apocalipse, aqui no capítulo 19 de Apocalipse, o versículo 6 a 8, diz assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos a glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui que esse é o final, um objetivo que Deus vai cumprir, que Deus vai alcançar, que é justamente isso, que é ter a igreja como a sua noiva preparada para o seu esposo, Senhor Jesus. E nós vemos que, dentro desse aspecto aqui, nosso serviço deve ser para produzir também essa noiva. Nosso serviço na igreja é para produzir essa noiva, ataviar essa noiva, preparar essa noiva para se encontrar com o Senhor, que é o nosso noivo, o futuro nosso esposo, Senhor Jesus. E individualmente nós somos virgens, né? Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, 2, que ele tem nos preparado como uma virgem pura para o nosso noivo, que é Cristo. Então, Paulo ele tinha esse sentimento, essa visão, que ele estava preparando a igreja de Cristo como uma virgem pura para o seu esposo, que é Cristo. Então, no aspecto individual, nós somos as virgens de Cristo, mas coletivamente, nós somos a noiva de Cristo. Individualmente, somos as virgens, mas coletivamente, somos a noiva de Cristo. Senhor, é maravilhoso. Então, como noiva, será que nós estamos tendo esse sentimento de amor pelo nosso noivo? Tem um hino que nós cantamos: eu te amo cada dia mais, hoje mesmo eu te amo mais. Não consigo mais viver sem ti. Na verdade, eu nunca consegui. Então, será que hoje o nosso sentimento diante do nosso noivo é esse, Senhor? É de amor com o nosso noivo? É de, na verdade, sentimento
brota em nós hoje, de que nós estamos ansiosos por esse dia, por esse casamento, esse encontro com o nosso amado Senhor? Esse sentimento de amor está brotando dentro de você? Nesses dias de pandemia, como está o seu amor para com o Senhor? Nós precisamos ver isso. Precisamos considerar isso diante do Senhor. Precisamos estar preparados, arrumados. Quando nós vamos a uma reunião da igreja, né, no momento presencial, quando nós estamos no momento presencial e vamos para uma reunião, será que nós vamos preparados, arrumados? Ou será que nós vamos desarrumados? Quando terminar essa pandemia e voltamos a reunir, como vamos chegar diante do nosso Senhor? Numa reunião, para nos encontrar com Ele, para partir o pão juntos. Será que nós vamos desarrumados ou nós vamos arrumados? Como o Senhor vai nos receber? Como Ele vai nos ver? Será que hoje, nesse isolamento, nós estamos nos ataviando, nos preparando para quando nós voltamos ao presencial, vamos dizer, né, que seria aquele encontro, todos nós com o Senhor na reunião coletiva? Será que nós vamos estar prontos? Porque como igreja, nós somos o quê? Como igreja, nós somos a noiva de Cristo. Individualmente, somos a virgem pura, mas coletivamente, somos a noiva. Como fala lá em Efésios 5, capítulo 5, né? Que ele é o nosso noivo e nós somos a sua noiva. Por isso, amados irmãos, nós precisamos, de fato, considerar essa questão e levar isso muito a sério. Os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo. Nós não podemos perder a simplicidade e purezas devidas a Cristo, conforme fala em 2 Coríntios 11, 2, versículo 2 e 3. Paulo fala, né, que nós não devemos perder a nossa simplicidade e a nossa pureza devidas a Cristo. Ele tinha essa preocupação. Então, vamos guardar o nosso coração puro, vamos nos manter como essa virgem individualmente pura, para que um dia, coletivamente, sejamos essa noiva adornada, preparada. Por isso que diz que ela foi dada a vestir-se, né, de linho finíssimo, em Apocalipse 19, que nós lemos, né? Foi dado vestir-se de linho finíssimo. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, esses atos, nosso ato hoje, se for um ato de justiça, então, com certeza, um dia nós vamos comparecer diante do Senhor com as vestes resplandecentes, como fala aqui em Apocalipse 19, e pura. Não só vamos ser limpos de coração, mas puros de coração. A versão melhor, ali para limpos, no original é puro. Então, coração puro para diante de Deus, quando já chegarmos diante do Senhor. Esse deve ser o nosso sentimento, deve ser o nosso coração, deve ser aquilo que permeia o nosso viver e a nossa vida. Hoje, quando estamos nesse período de isolamento social, todos nós precisamos estar preparando a nossa veste de justiça, bordando a nossa veste. São as experiências de Cristo, é a nossa experiência pessoal com o Senhor. São os nossos atos individuais que nós temos com o Senhor, como virgem do Senhor. Para que um dia possamos coletivamente, como essa noiva, estarmos prontos para o casamento com Cristo. Então, preparar a noiva é, como podemos dizer, o último aspecto da nossa meta ao serviço ao Senhor. E aí, irmãos, o resultado disso está em Apocalipse 22, 3 e 4. Porque Apocalipse 22, versículo 3, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então jamais haverá noite, nem precisa eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, esse é o final que Deus quer atingir com a sua noiva. Viver essa vida longe desses problemas sociais, longe dessa esfera do mundo caída, estarmos numa esfera totalmente celestial e divina com o nosso Senhor. Por isso, irmãos, para isso nós precisamos
ter os nossos olhos não divididos entre os céus e a terra. Se os nossos olhos estiverem divididos entre os céus e a terra, então nossos olhos serão maus, como fala lá em Mateus, né? Capítulo 6, fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom, é luz. Mas se os nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo será trevas. Então, se nossos olhos estiverem fitos no Senhor, nosso olhar estiver puro para o Senhor, não um olho no céu e outro na terra, mas nossos olhos totalmente voltados para os céus, voltados para Cristo. Então, todo o nosso corpo será luz, a nossa veste será resplandecente. E aí nós vamos estar preparados para o encontro com o Senhor. Então, irmãos, eu concluo aqui dizendo para vocês que nós devemos estar nos preparando dentro dessa meta do nosso serviço a Deus. Devemos estar nos preparando para trazer o reino de Deus para essa terra. Precisamos estar edificando o corpo de Cristo. E precisamos estar preparando a noiva de Cristo. Que Deus nos abençoe e que essa série de mensagens do tema Vem Agora e Eu Te Enviarei possa ter te ajudado, te edificado durante esse período. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, a partir da próxima semana, começar um outro tema. Eu peço a você que não se esqueça de deixar o seu like aí no canal. Se você não é inscrito, fazer a sua inscrição para que essas palavras continuem chegando até você e você também possa também divulgar esse canal para outras pessoas serem abençoadas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. O Senhor está realmente nos preparando, o Senhor tem uma meta para o nosso serviço, nós não servimos de qualquer maneira. O Senhor está nos preparando para um dia, Senhor, sermos o seu corpo edificado aqui nessa terra, sermos, Senhor, a sua noiva, ó Senhor Jesus, e um dia, Senhor, nós estarmos toda a eternidade contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Trabalha em nós, Senhor, nos edifica aqui também como o seu reino nessa terra. Queremos trazer o seu reino aqui nessa terra para que as pessoas vejam, Senhor, que o Senhor tem aqui na terra, ó, o teu povo, o teu reino edificado. Seja conosco, nos dá um restante de dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima.